Deus. Meus irmãos, começamos a falar semana passada sobre o livro do Apocalipse. Comentamos, domingo próximo passado, que essa palavra Apocalipse, ela significa revelação. É como se houvesse um véu, impedindo que você tivesse conhecimento do que estava além daquele véu. E agora o véu se abre e você então agora tem como enxergar, tem como conhecer o que está além. Porque o mundo sobrenatural, meus amados, a gente não conhece todo. Nós precisamos da intervenção de Deus, da ação de Deus, abrindo o nosso entendimento. Então o livro do Apocalipse, todo ele é exatamente isso. É uma revelação que Deus dá a respeito do que acontece na terra e daquilo que acontecerá. Profecias daquilo que irão acontecer. Não é isso? Então, o gênero do livro do Apocalipse é um gênero apocalíptico, mas também profético e também epistolar, porque são cartas endereçadas à igreja, epístolas, cartas, instruções, conselhos destinados à igreja. E também, domingo passado, é um resumo bem rápido, porque o tema hoje é muito interessante. Nós vimos que quando João tem essa revelação, ele está ali naquela ilha de Pátimo, não é isso? E então ele de repente passa a conhecer coisas maravilhosas, passa a enxergar, a ver coisas espetaculares, e ele vê o Senhor da vida dele. Aquele que um dia esteve morto numa cruz, agora ele vê esse Senhor dele ressuscitado e glorificado. E ele fica maravilhado, ele descreve esse Senhor ressuscitado de uma forma extraordinária. Extraordinária. Não vou ler, porque já lemos semana passada, verdade? E o que falta muitas vezes para nós, meus irmãos, é exatamente isso. É conhecer, entender, é saber que tipo de Deus nós estamos adorando. Quem é Ele? A grandeza dEle, o poder dEle, a glória dEle, a soberania dEle. Conhecer esse amor e a justiça de Deus. Conhecer. Saber que é um Deus que Ele sonda todas as coisas, Ele sabe de tudo que se passa, nada foge ao seu conhecimento. E Ele age a seu tempo, dando norma e uma conduta a todas as coisas. Precisamos conhecer esse Deus, sair dessa abstração de um Deus distante, de um Deus longe, de um Deus que se resume a um nome, uma palavra, Deus, ou Jeová, ou Javé, ou Altíssimo, ou Adonai, ou Eterno, seja lá qual nome você prefira para se dirigir a Ele, mas não pode ser apenas um nome, e nem mesmo uma pessoa muito distante. Ao contrário, precisamos lidar com um Deus que é muito poderoso, muito glorioso, mas que está presente todos os dias na nossa vida. Ele sabe da condição espiritual de cada um aqui. Ele sabe quem é você, Ele sabe onde você mora, Ele sabe quais são os seus projetos, Ele sabe do seu coração, dos seus anseios, dos seus medos, das suas necessidades mais urgentes. Ele sabe de tudo, e é esse Deus que precisamos lidar. É o Deus do Apocalipse. Nós vamos falar sobre isso. Um outro aspecto também que vamos ver na mensagem de hoje é sobre avaliação. Vamos ver que nesses 3 capítulos iniciais, que é o primeiro conjunto do livro do Apocalipse, aqui encontramos cartas endereçadas à igreja, às 7 igrejas ali da Ásia Menor. E a gente vê, meus irmãos, são 7 igrejas. Vamos falar sobre isso. Mas Jesus passa no meio delas e vê coisas boas, mas também vê muita coisa ruim. E não podemos imaginar que essa palavra endereçada àquelas igrejas se presta unicamente a elas, que não tem serventia para a igreja de hoje. Então, o que vamos ver hoje tem tudo a ver também com a sua própria vida, com quem você é espiritualmente, com as suas faltas, com as suas transgressões,
com seus vacilos, porque o grande problema da vida espiritual, meus irmãos, é a gente ter problemas, mas viver como se não os tivesse, como se estivesse tudo bem. Na linguagem vulgar, vamos empurrando com a barriga, sem resolver o problema, achando que está tudo bem, porque estamos vivos, porque até aqui nós temos comido, temos bebido, Deus tem abençoado, então, na verdade, estamos muito bem espiritualmente. E vamos ver que essa não é a realidade aos olhos do Todo-Poderoso. Então, abra sua Bíblia no livro do Apocalipse. Já abriu? Muito bem. Vamos ver que é uma carta, é uma revelação endereçada às igrejas, às 7 igrejas da Ásia. Vamos ler do capítulo 1, do verso 4 ao verso 8. Já encontrou? Sim. Então, se tiver coragem, se coloque de pé. E se puder, né? Jane, fica tranquila aí, viu, Jane? Estou te vendo daqui, viu? Fica direitinho. Jane está com um probleminha lá, não pode se levantar. Mas, não podendo andar, ela se esforçou e veio. Está lá atrás, sentada, não pode nem levantar, tem que ficar com a perna estirada, mas ela veio. É isso? Como a irmã Maria Helena também, com a dificuldade dela, ela veio. Glória a Deus para essas irmãs. A irmã Dorinha veio, a irmã Regininha veio. Olha lá, a nossa matriarca na saída lá veio. Olha só que maravilha, não é isso? Então, glória a Deus pela vida de cada uma de vocês. Nós lemos assim, João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir. Pronto, já começa aqui. Aqui Jesus já começa a se apresentar a João. E o que nós vamos ver hoje é a maneira como ele se apresenta a cada uma dessas 7 igrejas. Cada uma delas de uma maneira diferente e complementar de quem ele seja. Mas aqui já começa. Quem é Jesus? Quem é Jesus? É aquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então vem, uma promessa. Eis que vem com as nuvens, todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Pai bendito, eu louvo o teu nome, dou graças, porque é a tua palavra que acabamos de ler. Fala agora a cada um de nós, para que ocorram mudanças, transformações, para que consigamos enxergar o Senhor, o mundo, as pessoas, com uma perspectiva transformada, Pai, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar-se. Então, a introdução do livro, meus irmãos, a gente vê que é uma revelação que vem de Deus, mas por meio de Cristo, de Jesus Cristo. Vem por meio de João e é destinado às igrejas. E aqui, logo, não lemos isso, mas logo aqui no verso 3, vem a primeira das bem-aventuranças. É para aquele que lê e ouve as palavras desta profecia. Bem-aventurado, feliz, Isaac. A palavra bem-aventurado significa uma pessoa feliz. Aquele que lê e que ouve, e obviamente que retém, que acredita e que se permite ser tocado pelas verdades nela reveladas. Né? Essa carta, quando chega aqui no capítulo 2 e capítulo 3, que vamos tratar hoje,
é quando está especificado o que Cristo mandou entregar a cada igreja. E vamos observar um padrão acontecendo em cada igreja. Qual é o padrão? Primeiro, a identificação de Cristo. Cristo se apresenta de um modo, de uma maneira, para cada igreja, conforme eu já anunciei a vocês. Segundo, ele identifica quem é o destinatário, a quem a carta é destinada: ao anjo da igreja, ao líder da igreja, ao responsável pela vida espiritual daquele lugar. A terceira coisa que acontece em todas elas há um elogio, há um reconhecimento. Em todas elas, coisas boas acontecendo nelas. Então, Jesus, que anda no meio da igreja, ele vê coisas boas no meio da igreja. Amém? Amém. Tem coisas boas na sua vida? Amém. Tem coisa boa aí? Amém. Oh, glória! Se Jesus passasse agora e mandasse uma carta para você, falando o ponto positivo da sua vida, o que ele diria de você, hein? Ele diria o que de você? Poxa, que legal, você é uma pessoa de fé, você é uma pessoa que persevera, você está na dificuldade, mas você se mantém em fidelidade ao Senhor, você é uma pessoa muito generosa, você é uma pessoa altruísta, você é uma pessoa preocupada com o próximo, você evangeliza, você prega, você gosta da palavra de Deus, você é fiel a ela. Quanta coisa ele poderia dizer a você, você é fiel. Mas, e se ele fosse falar o que não está bem na tua vida? O que seria? Você é capaz de dizer para você mesmo? Não fale alto não, viu? É só para você mesmo. Você é capaz de dizer o que é que Jesus falaria de você? O que está faltando? O que precisa ser melhorado? Isso é o quarto ponto, comum a toda igreja. É uma palavra de repreensão. Ele aponta problemas, o que não está legal, mas não apenas para machucar, para ferir, mas para despertar de uma realidade espiritual que nem sempre é percebida ou conhecida, que não é trazida para a sua realidade de vida. Então ele vai apontar: ô fulano, ô Vavá, ó, você está vacilando aqui, Vavá. Mas não para constranger, mas para levar o Vavá a refletir, repensar a vida dele. Vai, poxa, é verdade, eu preciso mudar nesse aspecto. É para isso. É uma repreensão. E a quinta coisa é uma exortação. O que é exortar? Encorajar para a mudança. E dizer que se mudar, e se você fizer a coisa certa até o final, você vai ter um grande lucro, você vai ter uma grande vantagem, você vai ter uma recompensa espetacular. Então são 5 coisas: identificação, quem é que está falando, para quem a carta é endereçada, um elogio, uma repreensão e uma exortação, para que possa regular a sua vida novamente ao padrão do céu, do reino de Deus. Hoje, então, nós vamos trabalhar para que a gente veja algumas coisas. Primeira, como Jesus apresentou em cada uma delas, em cada igreja. Segundo, o que ele viu e o que ele falou para cada uma delas. O que ele viu e o que falou. E também vamos ressaltar que Jesus conhece todas as coisas, todas as circunstâncias que envolvem a igreja de hoje e de todos os tempos. As circunstâncias. Umas igrejas com maior facilidade, num ambiente espiritual mais fácil. Outras igrejas que são pobres, são difíceis, estão num ambiente de perseguição, de muita dor, de muita morte. Outras são ricas e prósperas financeiramente, outras trabalham com muita dificuldade para pagar as contas. Todas elas são a igreja do Senhor. Mas todas elas, não importa qual seja ela, têm seus problemas.
exceto duas delas, que Jesus não teve o que apontar como falha grave, como falha. Mas antes da gente avançar, verso 12, 1:12, verso 1, 12 e 13, capítulo 1, verso 12 e 13. Vamos ver aqui o que eu já tenho falado para vocês. Voltei-me para ver quem falava comigo, João falando, né? E voltado vi 7 candeeiros de ouro. Diga assim, candeeiros de ouro. Repita, de ouro. Amém? Não é de madeira, não é de plástico, é candeeiro de ouro que ele viu. E mais, e no meio dos candeeiros, viu um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Quem esteve semana passada aqui já sabe o que significa 7 candeeiros, que são as 7 igrejas. Verso 20, 1:20 fala: quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e os 7 candeeiros de ouro. As 7 estrelas são os anjos da igreja, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então, o que eu quero enfatizar de início, apesar de tudo que Jesus viu de ruim que estava em cada uma daquelas igrejas, aos olhos de Jesus, eram candelabros de ouro. Amém? Ó, isso aqui já é um ponto muito importante para a convivência entre irmãos. Porque nós temos entre nós irmãos que são mais espirituais, irmãos que são mais ou menos espirituais, e irmãos que estão engateando na vida espiritual, que vacilam com frequência, que falham, que acertam em algumas coisas, mas falham drasticamente em outras, grosseiramente em outras. E pode ser que haja uma tendência em nós de discriminarmos, porque são pessoas que estão ainda com certas coisas de pecado que nós não temos mais, que nós já avançamos. Então, cuidado com isso, porque a seus olhos podem ser vasos de barro, mas aos olhos de Jesus, se aquela pessoa for convertida, se for dele, sabe, aquela pessoa faz parte de um candelabro de ouro. É a primeira coisa, um candelabro de ouro. Então vamos lá. Vamos ver o que Jesus viu, como se apresentou e falou a cada igreja. Vamos para Éfeso, capítulo 2, verso 1. Como foi que Jesus se apresenta à igreja de Éfeso? Ao anjo da igreja em Éfeso escreve, ao líder da igreja de Éfeso escreve. Manda uma carta para ele. Essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Foi assim que Jesus se apresentou para a igreja de Éfeso. Ó, quem está mandando essa carta para vocês é aquele que tem as 7 estrelas nas suas mãos, na mão direita, e que ele anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. É a primeira coisa que falo sobre aqui. Então já falamos, 7 anjos, são os 7 líderes de cada igreja e as 7 igrejas. Muito bem. Candeeiros de ouro, fala do valor que Deus dá à sua igreja. Por quê? Porque são pessoas que exigiram muito dele, meus irmãos.
A gente lê na palavra de Deus que fomos comprados, sabe, não foi por qualquer coisa não, mas nem por prata nem por ouro, mas pelo precioso sangue de Jesus. Se você é de Jesus, você foi comprado com o sangue de Jesus. É caro, custou muito caro para que Jesus pudesse ter você no meio da igreja, fazendo parte da igreja, do povo de Deus. O sangue de Jesus foi derramado naquele Calvário, ali, quando Jesus dá aquele brado, que está consumado, ele está dizendo, olha, paguei a dívida, toda a dívida, tudo aquilo que existia contra essa pessoa, que crê, foi paga. Então, não acredito que Jesus venha pagar um preço tão caro por alguém e logo no momento seguinte dizer que ele não serve para nada, que ele não tem serventia, que não tem valor. Se uma coisa custa caro, nós atribuímos a ela muito valor. Se a coisa custa barato, né, a gente nem liga. Caiu uma pastilha no chão, larga para lá. É isso. Mas comprou um carro, o carro agora é diferente, tem que ter mais cuidado. Por quê? Porque é mais caro. Então, o zelo de Deus na terra é pela sua vida, porque custou o sangue do Filho dele. A primeira coisa, aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas. As lideranças das igrejas estão nas mãos de Deus. Não quer dizer que Ele está definindo tudo que elas devam fazer, porque tem muita liderança fazendo coisa errada por aí. Isso quer dizer que está na mão dele é que Ele tem poder para intervir, para agir, a qualquer hora que Ele queira. Ele tem alcance dessas pessoas, Ele pode agir, Ele pode fazer. Então guarda isso, não quer dizer que Ele está definindo tudo, que todo o erro que eles estão fazendo vem da parte de Jesus, porque aquele ali está nas mãos do Senhor. Não, não é exatamente assim. Muito bem. O que ele disse para a igreja de Éfeso? Verso 2, conheço as tuas obras. Esse conheço as tuas obras, esse conheço, ele vai fazer parte de quase todas as igrejas. Eu conheço alguma coisa. Aqui no caso, para Éfeso, eu conheço as tuas obras. Em outro momento, conheço o lugar que você mora. Mas sempre vem esse conheço. Eu sei, eu conheço as suas obras. Tanto o teu labor, o teu trabalho, como a tua perseverança. E que não pode suportar homens maus. E que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Poxa, se parasse por aqui, era uma igreja top. Mas vamos ver, meus irmãos, que por mais top que você possa ser, pode ser que exista um todavia na sua vida, um porém na sua vida, um no entanto na sua vida que desagrada a Deus. E é o que Jesus fala agora para a igreja de Éfeso. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Só isso. Você abandonou o primeiro amor. Vocês fazem muitas obras, vocês são ativos, vocês são doutrinariamente corretos, vocês não suportam falsos mestres. Então parece uma igreja maravilhosa, mas Jesus percebeu que com o tempo as obras daquela igreja deixaram de ser feitas com amor. As obras permaneciam, tinha obra, mas não tinha amor mais.
as coisas não eram feitas mais com prazer, com a motivação correta. Talvez a motivação fosse porque estavam dentro da dinâmica da igreja. A nossa igreja funciona assim, então vamos lá. Mas não havia um coração disponível. E Jesus não gostou de ver pessoas em cujos corações não há amor por Ele, pelo próximo e pela obra. Foi a reprovação dessa igreja. Tem algo contra você. Cadê teu amor? Que dê a motivação correta. Onde você está? Foi a primeira palavra que Jesus deu a essa igreja. Lembra-te. Então vem a palavra. Lembra-te, pois, de onde caíste. Aos olhos de Jesus, fazer a obra sem amor é queda. Aos olhos de Jesus, estar na igreja, mas não ter amor, é queda. É queda. Estar na igreja e não ter amor pelo próximo, pelo irmão que está do lado, é queda. É queda. Não, mas eu conheço a palavra, eu amo a palavra, eu não suporto alguém venha, acrescentar coisa à palavra ou tirar dela. Eu sou zeloso pela palavra. Sim, que ótimo, continua assim. Jesus gostou de ver isso, mas ele viu um coração murcho de amor. E foi o problema daquela igreja. Esmirna, capítulo 2, verso 8. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: essas coisas diz. Então agora Jesus vai se apresentar, tá bom? Diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. O primeiro e o último fala da eternidade, da soberania de Deus. Ele é o primeiro, ele é o último, da eternidade. Aquele que esteve morto e tornou a viver, fala da vitória sobre a morte. Com a ressurreição, da vitória sobre a morte. A morte não tem domínio sobre a vida do cristão. A história do cristão não termina na sua morte. Esses dias perdemos nosso querido pastor Luiz, mas a história dele não é aniquilada pela morte. A história dele avança para sempre com aquele que venceu a morte. Mas tem a palavra também. Olha só o que ele fala: conheço. De novo a palavra conheço, está vendo? Lá falou: conheço as tuas obras. Aqui ele fala: conheço o quê? A tua tribulação, a tua pobreza. Tribulação. Vê se você queria fazer parte dessa igreja. Vamos lá. Você é pobre, a igreja é pobre, que tem que ficar orando o tempo todo para pagar o conta de energia, para acertar as contas. É pobre a igreja, não consegue recursos para avançar, para comprar um veículo para a obra missionária. É uma igreja pobre. Ela tem dificuldade de reformar o seu templo, porque é uma igreja pobre. E além disso, é uma igreja atribulada, é cheia de tribulação, é só perseguição. Tudo que ela vai fazer tem gente contra, é perseguida. E blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus. Olha só, atribulada, pobre, e gente o tempo todo blasfemando contra ela. Ela está ali reta diante de Deus, mas sempre tem alguém à porta falando: esse é a igreja do diabo, isso aí não presta para nada, isso aí é aquilo. Blasfêmias dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Mas aí vem a palavra de conforto, da esperança.
Não temas, não temas. Tem alguém com dificuldade aqui? Atribulado? Tem gente atribulada e passando por problemas sérios? Tem? Então, pega essa palavra aí. Não temas as coisas que tens de sofrer. Não temas as coisas que tem que sofrer. Você vai passar por isso. Eu não vou tirar você dessa. Esse estreito vai permanecer. Ah, mas pastor, o lema da sua igreja não é pare de sofrer? Não, não é pare de sofrer. Pode ter certeza disso que não é. Não é. Nosso lema é: sofrendo ou não sofrendo, permanecemos fiéis a Deus, crendo em todas as suas promessas, sofrendo, mas glorificando a Deus com a nossa fé. Não temos as coisas que tens de sofrer. Esse que o diabo, além de tudo, essa igreja ainda, ela é o tempo todo peneirada pelo diabo. O diabo está ali para atormentar aquele povo. O diabo, ele está para lançar em prisão alguns de vocês. Alguns de vocês vão para a prisão, viu? Alguém se candidata aí? Para ser postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Mas filho, mas filha, seja fiel até a morte. Jesus está dizendo que pessoas dessa igreja vão padecer perseguição até morrer. E isso está acontecendo hoje em muitos lugares do mundo. Perseguição, perseguição, perseguição. Entra com facão e mata, entra com bala e mata, entra e manda e prende, e tortura, e faz coisas terríveis. É um tipo de Esmirna da vida. Mas ele fala: ser fiel até a morte, e eu vou dar a vocês a coroa da vida. Meus irmãos, para muitos, a vida vai ser difícil. Mas quem for fiel, recebe a coroa da vida. Amém? É uma palavra tão de esperança para Esmirna. Pérgamo, capítulo 2, verso 12. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve. Pérgamo tinha um problema com tolerância, com doutrinas corruptas. Como é que Jesus se apresenta para Pérgamo? Essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Só isso. Então, para essa igreja que vivia ali com problemas doutrinários, que aceitava falsos mestres, que se corrompia na área do ensino, que tinha problemas com idolatria, comia carne sacrificada a ídolos. Essa igreja era uma igreja muito, muito problemática. Essa igreja tinha gente dentro dela que praticava prostituição. Vejam só. Era uma igreja falha na doutrina, era uma igreja que ela tinha uma queda pela idolatria, ela tolerava as coisas idólatras, e ela também era uma igreja prostituída, moralmente prostituída. Não todo mundo, mas gente dentro dela assim. O que me impressiona, meus irmãos, é que essa igreja está dentro dos candelabros de ouro. Candelabro de ouro. E Jesus vem e fala: olha, eu quero que essa igreja saiba que quem fala com ela é aquele que tem a espada afiada de 2 gumes.
Aqui é uma imagem do Cristo como juiz e com muita autoridade para disciplinar, para corrigir. Essa é a realidade aqui de Esmirna. Então, essa espada fala da palavra de Deus, que ela discerne pensamentos e intenções, conforme está em Hebreus 4:12, e mostra então que Cristo tem poder para defender os fiéis e também julgar os que se desviam. Então veja só, no meio da igreja, gente sadia, gente de fé, gente santa e gente completamente, sabe, equivocada, prostituída, que aceitava comer coisas sacrificadas a ídolos. Então vem Jesus como espada, como juiz, fala, olha, eu vou julgar esse negócio. E obviamente, aqueles que estiverem na sua inocência, ok? E que não estiverem, vão receber uma repreensão minha. Mas para todas elas, meus irmãos, tem essa coisa linda de Deus, né? Sempre isso, uma palavra. Na palavra, ele fala, conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Pérgamo mesmo, espiritualmente era um ambiente muito ruim espiritualmente. Além dos cultos idólatras, ali era um local da adoração a César. Tinha que adorar César, ao imperador romano. Não é? Então você vê que é um local muito difícil e que é chamado por Jesus como um local do trono de Satanás. Tem lugar que é assim, meus irmãos, que é espiritualmente pesado. É difícil, a batalha espiritual é ferrenha, é complicada, a interferência é grande. Pérgamo era um lugar como esse. E por conta desse ambiente espiritual pesado, parece que muita gente deixou influenciar. Para não pegar mal, não sejamos intolerantes. Tá bom, o cara é idólatra, mas é tão legal, vamos lá fazer uma refeição com ele, comer as coisas sacrificadas aos ídolos, tudo bem para não pegar mal, vamos lá. Porque tem muito crente, meus irmãos, que tem essa tendência de contemporizar para ficar bem no filme. Não tem isso ou não tem? Não sejamos tão intolerantes, vamos aceitar, porque senão a gente pode ficar prejudicado, podem pensar mal da gente, podem agir contra nós, vamos aceitar. É o pensamento de um cidadão de Pérgamo, da igreja de Pérgamo, é isso aqui, Pérgamo. Conheço o lugar em que habitas, o trono de Satanás está aí, e que conservas o meu nome, não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Olha só, tenho todavia contra ti algumas coisas que tens aí, os que sustentam a doutrina de Balaão e que ensinam a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e a praticarem prostituição. Olha só, e também tem gente aí que aceita e sustenta a doutrina dos nicolaítas. Então, muita coisa contra essa igreja, mas sempre uma palavra de esperança. Portanto, verso 16, arrepende-te, e se não fizer isso, venho a ti sem demora. Olha só, aquele que vem como espada afiada de 2 gumes, está dizendo, olha, se arrependa. Você consegue visualizar isso? Senhor Jesus com a espada na mão, afiada, com aquele fio que corta mesmo, e está falando, olha, vocês estão cheios de pecado, se arrependa, senão vem contra vocês um juízo. Consegue visualizar isso? É o que está acontecendo aqui com Pérgamo, não é? Então, meus irmãos, vamos avaliar muito bem a nossa condição de vida espiritual. Em Tiatira, verso 2, verso 18, ao anjo da igreja em Tiatira escreve, essas coisas diz o Filho de Deus. Aqui ele caprichou, né? Aqui Jesus capricha na sua apresentação. Aqui ele se apresenta logo como Filho de Deus,
que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Olha só, meus irmãos, filho de Deus. Então, ele traz a sua identidade divina, a autoridade suprema para julgar a igreja e o mundo. Olhos como chama de fogo, é a visão penetrante que tudo sonda, que tudo conhece dele. E os pés semelhantes a bronze polido significa firmeza, pureza e poder para esmagar o mal e para estabelecer a justiça. Firme nisso. Firme nisso. Ele diz: conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Olha outra igreja top aqui. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza. Tem muito lugar aí, meus irmãos, que tem gente falando aí em línguas espirituais como se fosse o Espírito Santo, mas é tudo... é gente de Tiatira. Quando você ouvir esses lugares assim, Tiatira aí, se declara, é ela que se diz que é profetiza. Não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Meus irmãos, cuidado, cuidado. Essa pessoa, não, eu falo da parte de Deus, eu sou profeta, mas sai do púlpito e está em ambiente de prostituição, de promiscuidade. Então, a igreja é um povo de Tiatira. Não vou ler o que ele diz. Ele fala: conheça as tuas obras. Glórias a Deus, que Deus conhece as nossas obras. Parecia que tudo estava muito bem nessa igreja, mas tinha um podre nessa maçã, que se não fosse trabalhado, poderia estragar toda a fruta. E é impressionante, meus irmãos, como essa coisa funciona. Comprei um pêssego esses dias. Na hora que eu comprei, me pareceu que estava tudo ok. Levei para casa. No dia seguinte, começou a aparecer um pontinho nele. Não é isso? Ontem, pego o pêssego, já está com um ponto desse tamanho lá de preto, de escuro nele, de podre nele. Hoje, já está desse tamanho o podre do pêssego. Se eu demorar a comer mais um dia, não vou aproveitar nada dele. Assim também a nossa vida espiritual. O pecado entra como um ponto, mas ele não permanece como ponto. Ele sempre expande, ele sempre procura se infiltrar como um câncer na nossa alma. Sardes, capítulo 3, verso 1. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Olha só como ele apresenta. Quem está falando com vocês, igreja de Sardes, é aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Então, Cristo se apresenta como aquele que possui os 7 Espíritos de Deus, símbolo da plenitude do Espírito que tudo sabe, que é 100% santo, que é 100% justo, 100% tudo. É esse que está falando agora com a igreja de Sardes. E que tem as 7 estrelas, que são as estrelas mesmo? Os líderes daquelas igrejas. Ele tem as 7 estrelas. A mensagem para Sardes é muito dura, é super dura para Sardes. Por quê, meus irmãos? Porque ele fala assim: conheço as tuas obras. Conhece as obras. Que tens nome de que vives e estás morto. Palavra dura. Ser vigilante e consolida o resto que está para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus.
Você se apresenta muito como santo, como alguém muito bacana, muito legal, muito espiritual, mas quando ninguém está vendo, você é outra pessoa. Você tem uma hipocrisia em você. Na igreja você diz que é tudo ok, que é daquele jeito, que com você é tampa, com você é tudo na verdade, com você é tudo na santidade, com você é tudo na justiça, mas lá fora você é o filho do cão. Lá fora você mente, lá fora você bebe, lá fora você fala pornografias, lá fora você sabe, fornica, lá fora você faz negócios, faz falcatrua nos seus negócios, lá fora. Então, são pessoas assim, são os sardianos, são o povo de Sardes. Eles têm nome de que vive, todo mundo fala bem, mas é tudo escamoteado, é tudo nas escondidas. A grande verdade da vida dele é que ele é um morto espiritual. É alguém que não valoriza de fato as coisas do Espírito Santo. Não há temor de Deus na vida dele. E Jesus fala, seja vigilante, vigia, viu? Vigia, diga assim, vigia. Te cuida, diga, te cuida. Diga assim, abre o olho. Abre o olho. Se está se julgando, se avaliando naquilo que você não é, cuidado, vigia, vigia. Mas ele dá uma palavra de esperança para essas pessoas também. Ele fala no verso 3, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Olha que coisa linda. Lembra, rapaz, veja o que você tem recebido, o que você tem ouvido, você tem aprendido, você tem sido aconselhado, você tem sido instruído. Muda a sua vida, se apruma. É isto que está acontecendo aqui em Sardes. É gente que ouvia a boa doutrina, que ouvia o bom ensino, mas resistia em tomar aquilo como a sua verdade, como seu modelo, como a sua prática, e seguia vivendo segundo os seus conselhos, aquilo que ele acha que está tudo ok, quando sabidamente está contra a palavra de Deus. Lembra-te do que tem recebido e ouvido, guarda-o, guarda isso, e arrependa-se, porque se não vigiar, virei como ladrão, ou seja, de repente, sem avisar, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Meus irmãos, você já imaginou aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas na mão vir contra você? É coisa boa isso? Vamos agora para Filadélfia 3:7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo, olha só, hein? O santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e que ninguém abre. Estão percebendo de que maneira e como Jesus se apresenta em cada igreja? Ele fala, o quê? Conheço. Mais uma vez ele fala, conheço as tuas obras. Fala o nome do teu vizinho aí. Pergunta, se você não conhece, pergunta o nome dele aí. Pergunta o nome do teu vizinho aí. Pergunta aí. Se você não sabe, e diga para ele assim, Jesus conhece as tuas obras. Ele sabe o que você faz para o reino dele. Ele sabe o que você faz contra o reino dele. Ele sabe tudo das suas ações, das suas escolhas.
Ele sabe se você valoriza a palavra dele. Ele sabe se você valoriza a igreja. Ele sabe se você valoriza as coisas do alto. Ele sabe se você ora. Ele sabe se você medita na palavra. Ele sabe. Ele sabe da sua santidade ou da sua impureza. Ele sabe. E quem fala aqui é o santo, é o verdadeiro. É aquele que tem a chave de Davi. Que quando ele abre, ninguém tem poder de fechar. E quando ele fecha, ninguém tem poder para abrir. Muitas vezes, meus irmãos, não adianta orar, não. Porque se Jesus fechou, meu filho, não vai abrir. Não vai abrir. A não ser que Ele abra a porta. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Olha que interessante, meus irmãos. Olha que interessante. Era uma igreja com pouca força. Talvez uma igreja pequena. Pequenininha. Pequena, pouca força. Mas era uma igreja fiel. Então, o que Deus fez, o que Cristo fez, Ele abriu portas para essa igreja. Facilitou coisas para essa igreja. E que ninguém podia fechar. Meus irmãos, quem faz e deixa de fazer é o Senhor. O nosso grande ajudador, o nosso grande cooperador é Cristo. Aquele que te pode ajudar na sua vida pessoal, aquele que te ajuda na sua vida familiar, nos seus negócios, é Cristo. Se Ele abre a porta, a coisa flui. Se Ele fecha, a coisa fica trancada, não tem como ir, não flui. É o que está aqui na palavra de Deus, e eu creio na palavra de Deus. Finalmente, Laodiceia. Eita, Laodiceia. Essa Laodiceia também é um problema. Essa Laodiceia. Essa Laodiceia é uma igreja fria. Fria. Tá? Fria. Olha só o que diz para ela. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Você é igreja fria, quem está falando com você é o Amém, é aquele que diz o assim seja. Está entendendo? Porque Amém é que assim seja. Quem está falando com você, igreja fria, é aquele que diz que assim seja e assim será. Quem está falando com vocês é a testemunha fiel, não é um qualquer. É aquele que fala com verdade, sem engano, sem mentira, sem coisas sombreadas. Quem fala com vocês é o verdadeiro, é o fiel. Falando com a igreja fria. E ele fala, verso 15: conheço as tuas obras. Olha só como é que isso se repete. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar você da minha boca. Então a igreja está nele ainda, está vendo? A igreja está nele, mas está dizendo, eu estou preparado, já está chegando a hora de eu jogar você para fora. Eu falei que a igreja é fria, mas a expressão foi errada. É uma igreja tíbia, a tibieza é fraca espiritual. Morna, é a igreja que não consegue adorar, é travada.
Você conhece uma igreja que não adora? Uma igreja que não tem entusiasmo na oração? Que durante o louvor está encostado na parede com a mão no bolso? Pois é Laodiceia. É uma igreja assim, é Laodiceia. É gente assim que não tem, a face não muda, não está louvando, mas está aquela coisa, parece cera. Não muda a face. Não tem expressão de adoração, ele lá fora não dá testemunho do Evangelho, ele não fala do amor de Cristo, ele não dá testemunho, ele é apagado, ele é morno. É morno. E aí, ele não tem paciência para orar, ele não tem paciência para ler a palavra. Se vem de manhã, de noite já é demais, coisa assim, entendeu? É gente morna, gente sem entusiasmo no coração, é gente que sai com o carro com meio litro no tanque, pronto, não vai longe, anda, é crente, ele anda então aí 5 quilômetros, 10 quilômetros e acabou o combustível, acabou, não vai mais porque acabou o combustível. É gente sempre, é mornidão, morno. É tibieza espiritual. Bonita a palavra, né? Morno. E é uma igreja também que tinha um conceito de si que não era verdade. É uma igreja assim morna, mas próspera, financeiramente próspera. Né? Morna, frouxa espiritual, não chega junto nunca, mas era próspera, era abastada. O que quisesse, vamos reformar o templo? Na hora, toma aqui, dou 20 mil, eu dou 30, eu dou 5, abastado. Tudo era fácil. Tudo fácil. Mas, verso 17, pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, está tudo bem no nosso meio, somos uma igreja completa, não precisamos de coisa nenhuma mais. Para que orar? Para que nós ficar orando? Para que jejuar? Já temos tudo aqui. Já temos um bom louvor, temos o melhor teclado, temos o melhor violão, temos a melhor bateria, temos tudo de melhor aqui. Para que orar? Para que orar? É a igreja que não ora, é o crente que não ora, é o crente que não gasta tempo com a palavra de Deus. Esses são os laodiceanos. A gente vai identificando as pessoas. Acha que a vida está suprida, está tudo bem, está tudo resolvido. Eu vou repetir. Você diz que é rico, que é abastado, não precisa de coisa alguma, e nem sabe a realidade da sua vida, nem sabe que você é infeliz. Na verdade, você, aos meus olhos, aquele que é o amém, aquele que é a testemunha fiel e verdadeira, aquele que é o princípio da criação, aquele que estava lá quando estava tudo sendo criado, está dizendo para o povo de Laodiceia que eles eram infelizes, que eles eram, na verdade, miseráveis. Eram ricos, abastados, mas eram miseráveis, eram pobres, eram cegos e eram nus. Então, meus amados, e aconselho a comprar ouro refinado, vestes brancas e colírio para ungir os olhos. Amados, essa é a realidade da igreja de todos os tempos, não só das 7 igrejas da Ásia. Isso serve para nós hoje. Precisamos olhar para o espelho e saber quem é aquela pessoa que está nos enxergando ali dentro. Saber se eu sou uma pessoa que ama a Deus, que ama a obra de Deus, que tem compromisso com Jesus, compromisso com o reino dele. Se eu, de fato, sou alguém que tem prazer na oração, prazer em meditar na palavra do Senhor,
prazer em testemunhar das grandezas de Deus às pessoas. Porque se essas coisas não estão acontecendo, meus irmãos, você está fazendo parte de uma igreja carente, de uma igreja problemática, de uma igreja talvez morna, talvez fria, uma igreja inoperante, uma igreja no pecado, uma igreja tolerante às coisas erradas. E não precisamos disso na nossa vida, meus irmãos. Vamos fazer uma oração final. Se do louvor não, oração final. Oração final, por favor. Tem cantina, salada de frutas. Meus irmãos, outra mensagem vão tratar do que Jesus, esse Jesus, que a cada igreja se apresenta de um modo, e que se você somar tudo vai dar, de fato, a identidade completa dele. Faça isso em casa. Pega aí as características de Jesus em todas as igrejas, e você vai conhecer quem é Jesus de fato. Você vai perder aquela imagem do Jesus ali, morto naquela cruz. Em algumas imagens parece mais um efeminado que está ali. Aquele rostinho pálido de sei lá o quê. E você vai agora enxergar um Jesus com essas características que nós falamos aqui. E esse Jesus agora vai dizer a cada uma dessas igrejas: ao vencedor eu darei isso, darei aquilo, darei aquilo outro. Uma próxima mensagem.